Mensagem de Nossa Senhora, do livro 25ª edição, das páginas 376 e 377, 1º de janeiro de 1981, Festa da Maternidade de Maria Santíssima. A única possibilidade de salvação, iniciai este novo ano na luz da minha divina maternidade. Eu, o caminho pelo qual a paz chegará a vós. A incapacidade de construir a paz para os homens de hoje depende da sua obstinada negação de Deus. Enquanto continuam a percorrer o caminho da rejeição de Deus e da rebelião contra a sua lei, não haverá paz. Pelo contrário, o egoísmo, a violência aumentará e se sucederá guerras cada vez mais cruéis e sangrentas. Poderá chegar-se a possibilidade, muitas vezes prevista, de uma terceira guerra mundial, que terá a terrível capacidade de destruir grande parte da humanidade. Se os homens não se comprometerem serenamente a voltar a Deus, o Senhor está pronto a derramar também sobre a vossa geração perdida e tão ameaçada os rios de sua misericórdia, desde que ela volte arrependida aos braços do seu Pai Celeste. Eu mesma cantarei a sua divina misericórdia, que se estende sobre toda a geração dos homens que temem ao Senhor. E é neste retorno ao amor e ao temor de Deus que reside para vós a única possibilidade de salvação. No primeiro dia do novo ano, em que venerais o mistério gozoso da minha divina maternidade, volto para vós, meus prediletos filhos, os meus olhos misericordiosos, com espírito aflito e voz angustiada. Imploro-vos que volte a Deus, que vos espera com o mesmo amor com que Pai espera todos os dias o regresso do Filho. Convido-vos a uma amorosa cruzada de oração reparadora e a obra de penitência. Implorai a Deus justamente comigo a graça de retorno de tantos meus filhos afastados. Multiplicai por toda a parte os cenáculos de oração para forçar a misericórdia de Deus a descer como orvalho sobre o imenso deserto deste mundo e preparai-vos para ver o que os olhos humanos nunca viram. Eu sou o caminho da paz. Toda a humanidade é chamada, através de mim, a voltar a Deus, pois só nesse seu completo retorno é que o meu coração de mãe pode triunfar. Salve Maria. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre os vai cantar, olhando os montes, vales e campinas, o teu poder
criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha... Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 e 2, depois o 11 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dissei-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabine, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Maria hoje vem trazer para nós o único caminho da salvação. E esse caminho da salvação vai trazendo também a festa da maternidade de Maria Santíssima, a contemplação do texto gozosos. Assim a gente vai contemplando os mistérios do nascimento de Jesus, da ação de Deus, da atuação de Maria, como Maria ela volta para o Senhor e ela vai mostrando o caminho percorrido até o 5º mistério do texto gozosos. Se a gente poder contemplar, refletir esses mistérios, a gente vai poder então compreender o que Maria está nos mostrando, esse caminho. O que preciso buscar? Primeiro, quando a gente reza o texto, às vezes a gente não reflete muito a contemplação dos mistérios. Às vezes passa despercebido. E quando o anjo do Senhor ele anuncia a Maria, é de uma maneira grandiosa. Foi uma escolha que Deus fez. Deus a escolheu para ser a mãe de Deus. Aquela que
motor para Deus, aquela que orava a Deus, aquela que buscava a Deus para alcançar a sua misericórdia, não para ela, mas também para toda a nação. Aí então, a gente chega aos dias de hoje, nestes momentos, de pedir a Deus, de pedir a graça de Deus pela salvação do mundo, assim como Maria pediu. E assim, o próprio Jesus, o Filho de Maria, junto com a mãe, intercederá junto a Deus, o único que pode salvar a humanidade. Mas nós estamos em uma capacidade tão grande, mas tão grande, de desobediência da lei de Deus. Nós não percorremos o caminho de Deus. Há uma negação tão grande que a gente vê, né, nos dias de hoje, juntamente com aqueles dias que Deus o tirou eles e levou para o deserto. Levou então para ser ali purificado. Eles não acreditaram em Moisés. Eles não acreditaram na promessa. Preferia ser escravo ainda lá no Egito. Então a gente fica pensando nesses momentos, como aquele povo foi incrédulo. E já no deserto, Deus ainda alimentando com o maná, aquele povo ainda não foi suficiente para eles crerem em Deus, para eles voltar ao caminho de Deus. Então a gente vê como nós, até os dias de hoje, temos essa grande negação de Deus na nossa vida. Eles foram capazes de fazer bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Ele estava voltando de uma vitória, de uma batalha que eles fizeram, e tiveram uma vitória, e eles não ainda tinha essa concepção de Deus. Então o Senhor, o próprio Deus, manda a serpente as serpentes, para então eles poderem voltar ao Senhor. E hoje, o que Deus manda para nós hoje para que a gente possa voltar ao Senhor? A pandemia. A pandemia aí, ela vai mostrando que nós precisamos voltar ao caminho do Senhor, nós precisamos voltar nesse caminho de Maria para trazer a paz e para que a gente possa ser obstinado a viver no caminho de Nossa Senhora. Nesse caminho que o anjo Gabriel veio mostrar, a escolhida por Deus para trazer a salvação para toda a nação. Mas enquanto a gente vai percorrendo esse caminho de rebelião, esse caminho de rejeição da lei de Deus, e como a gente está vivendo isso em momentos que vai trazer muito egoísmo nos dias de hoje, é também essa reforma da liturgia, essa reforma que o Papa está fazendo. E a gente precisa voltar à oração, precisa voltar a ser temente a Deus, para que Ele possa fazer a sua parte nessa humanidade tão perdida. Estamos perdendo, mas perdendo porque nós estamos, vivendo fora do caminho do Senhor. Nós estamos vivendo o egoísmo, e a gente está vendo aí as guerras sendo cada vez mais cruel, a violência aumentando, e a fome, o desespero,
chegando até as nossas casas. Desemprego, fome. E aí a gente vai vendo esses momentos cruéis e sangrentos que estamos vivendo no dia de hoje. E a possibilidade que Maria não descarta, desde lá da cova da Iria, a guerra. Uma terceira guerra mundial que vai ser muito mais terrível do que as outras guerras. Por isso é preciso a gente voltar em oração, voltar e buscar a Deus, ter essa decisão, decidir a voltar para Deus e a buscar a sua misericórdia, porque Deus está pronto para derramar a misericórdia sobre todas as nossas gerações e todo o povo futuro que está tão ameaçados, os rios de misericórdia, para que nós possamos voltar, ter a nossa alegria e o nosso convívio com Deus. É preciso que voltemos e arrependemos, voltemos aos braços do Senhor, do Pai Celeste, para que a gente possa conseguir alcançar a vossa misericórdia. Maria vai dizer que ela mesma, ela cantou, ela indicou, ela mostrou a divina misericórdia do Senhor. Quando ela foi para a casa de Zacarias, nas cidades montanhosas, lá estavam os excluídos, e uma grande excluída, uma grande rejeitada pela sociedade, porque ela não conseguia ter filho e já estava na velhice. E naquele tempo, não ter filho significava que era esquecida de Deus, que era abandonada. O seu marido, ainda por cima, era sacerdote. Era de uma linhagem de sacerdote que oferecia sacrifício. Nesse sacrifício era onde se aproximava cada vez mais de Deus, e eles eram rejeitados. Então, naquele momento, Maria mostra, a sua misericórdia que estabelece em nós. É esse momento de olhar para o outro, de ver as condições, de ir ao encontro do outro. E a gente está precisando de ir ao encontro de Deus, precisamente de Deus, e depois ao encontro do próximo. Primeiro nós precisamos visitar ao menino Jesus, a esse Jesus maravilhoso, para que ele possa colocar em nosso coração que precisamos agir com obras de misericórdia, assim como Maria agiu, assim como Maria foi ajudar Isabel. Precisamos também entrar nessa grande reflexão. O temor de Deus não está no medo, não está nesse grande medo da pandemia, não está nesse grande medo de apostasia que está acontecendo e que coisas terríveis acontecerão em nós. Mas está no zelo da sua palavra, no zelo do seu ministério, no zelo do ministério de Jesus Cristo. Assim a gente está vivendo, o temor de Deus. Acreditar, venerar a Nossa Senhora, que ela trará e ela mostrará o caminho do retorno, do amor a Deus. Quantas vezes e quantos fiéis estão perdendo este amor? E aí, a gente vai vendo que Maria, ela grávida, ainda percorre caminhos grandes até dar à luz, e dar à luz no meio dos animais, em um lugar que nenhuma mãe pretenderia viver aquela noite. Mas Maria
E ela traz, porque Deus quer daquele jeito. Deus se coloca no meio daqueles humildes, daqueles mais abandonados. Eles se colocam ali, nos excluídos. E é preciso que a gente contemple tudo isso. Todos os mistérios desse texto maravilhoso que nos traz quem é Jesus e qual é o retorno que Maria quer que a gente retorne. Para quem que Maria quer que a gente retorne? E de que maneira? Então a gente vai aí vendo que a possibilidade da salvação para toda a humanidade só vem quando a gente contempla verdadeiramente esse texto gozoso que é a vontade de Deus para que a humanidade seja salva, enviando seu Filho Jesus sobre uma mulher simples e humilde, e que se coloca diante da presença de Deus e busca com serenidade viver a sua palavra. Então aí a gente vai vendo também a entrega, né, verdadeira de Maria ao templo, a purificação. E aí, depois de tudo isso que Maria faz, que Maria ali vive, que Maria ali entrega nesse caminhar, a gente ainda vê, né, profecias que não agradaria a uma mãe. Uma mãe que, sendo mãe do Senhor, já passando por todos aqueles problemas, que teve que caminhar no lombo de um jumento, que teve que sofrer ali decepções tão grandes, mas viver um amor grandioso acima de tudo. E aí, ela nos mostra no amor do Pai, nesse retorno que o Pai sempre espera todos os dias, que acontecerá com cada um de nós. Viver esse momento como Maria viveu, e ela recebe de Simeão o quê? Uma profecia que não agradaria o coração de nenhum de nós. Que seu filho ia ser grandioso, ia ter momentos de glórias, mas ia ter momentos de contradição, ia sofrer bastante, e uma espada de dor atravessaria o coração de sua mãe. Sabendo que ele era Deus, era para ter sempre alegria, prosperidade, né? Viver momentos alegres. Teve. Assim como nós temos todos os momentos alegres, mas tem esse momento da cruz, que é preciso passar por a cruz, que Maria vai dizer que é uma cruzada de oração, reparadora, de penitência, para que a gente possa chegar ao caminho. Não é fácil. Fazer penitência hoje não é fácil, mas é preciso e é necessário para que a gente possa implorar a Deus, através da penitência e através das nossas orações, que sempre seja constante, para que o nosso bom Deus faça descer sobre nós a vossa misericórdia, para que a gente possa retomar o nosso caminho, a nossa caminhada de oração, de penitência, rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo e com Maria Santíssima. E aí a gente vai mostrando que num momento de tão alegria, Maria, ela perde o seu filho. O seu filho completa 12 anos, momento que ele vai fazer o seu primeiro ofertório a Deus, vai oferecer um sacrifício a Deus. Então, nessa alegria de ali estar oferecendo a Deus um sacrifício, que ela volta tão alegre que Jesus fica lá. Jesus fica lá no templo. Mas quando ela
se volta a si de toda aquela alegria, ela vai buscar o seu filho nos parentes e amigos e não encontra. O desespero toma conta do seu coração e ela volta para então encontrar Jesus depois de 3 dias com os doutores da lei. Quantos de nós já estamos perdidos, já perderam Jesus? Quando nós entramos em momentos de alegrias e a gente perde Jesus. Quantas e quantas vezes? E quando a gente perde esse Jesus, a gente não consegue mais encontrar mais felicidade nenhuma. Somente dor, somente ali esse momento de tristeza, de desânimo. Para que a gente possa animar, a gente tem que voltar igual Maria, incessantemente até encontrar. E Maria voltou à origem, na onde ela estava, no templo, naquele momento de alegria. E naquele momento de alegria que nós precisamos voltar, o primeiro amor, voltar a Deus, o nascimento de Jesus, as promessas de Jesus para o seu povo, para que nós estamos hoje reunidos em cenáculos, para que a gente possa levar as nossas orações a Deus, para que a gente possa levar esse cenáculo a muitas outras pessoas e que possa crescer cada vez mais e que muitas e muitas pessoas aderem a esse movimento de oração. E esse momento de oração vai fazer com que toda a humanidade possa ser redimida aos caminhos de Maria e receber a graça de Deus, para que Nossa Senhora possa triunfar, para que Nossa Senhora possa ter esse triunfo, essa graça de mãe, de ver muitos e muitos filhos voltando ao caminho, voltando ao primeiro amor, tendo a certeza que encontraremos a paz, a esperança e as nossas virtudes de estar neste caminho, nessa graça com Maria. No Evangelho, Jesus vai mostrar a sua glória, a glória de Jesus, a glória de Deus, a ressurreição. Nessa ressurreição a gente também vê Maria Madalena, né? Igual a palavra vai dizer que Jesus expulsou 7 demônios. Maria Madalena, a prostituta, que pecadora que voltou ao Senhor, que esteve de pé, que levantou quando estava sendo condenada a ser apedrejada até a morte. Deus, através do seu Filho Jesus, redimiu os seus pecados. Quando ela levanta uma nova mulher, trazendo para a humanidade esse caminho, esse levantar do pecado, do egoísmo, dos nossos erros e colocar de pé diante de Deus. Primeiramente, fazer igual Maria Madalena. Agradecer e louvar e bendizer o Senhor. Maria Madalena também, ela voltou. Ela voltou lá ao túmulo para colocar no corpo de Jesus aromas, porque eles não tinham colocado então aquele aroma no corpo de Jesus como faziam para perfumar o corpo. Então ela voltou de madrugada, bem cedo, para fazer isso no primeiro dia da semana, porque quando Jesus morreu foi na sexta, já estava à noite e fez tudo às pressas porque precisava logo sepultá-lo. Então nesse momento de pressa, nesse momento aí, a gente vê que aconteceu que não pôde fazer o que era ser feito. Quantas vezes a gente faz tudo às pressas sem pensar em Deus, e quantas vezes a gente foge do nosso pensamento porque a gente tem pressa, a gente não consegue fazer oração, a gente não precisa, né, fazer oração. É isso que às vezes vem na nossa mente. E aí a gente vê que é preciso.
Se eu não consigo fazer as orações naqueles momentos de angústia, faça igual Maria Madalena, acorda de madrugada. Faz penitência. A penitência de fazer oração, acordar bem cedo, fazer as suas preces. Ter esse tempo para Deus, você e Deus, assim como Maria Madalena foi buscar. Lá ela encontrou a pedra retirada do túmulo, que ela estava tão preocupada com essa pedra, e já estava retirada. A procura do corpo, a procura de Jesus, ela estava à procura. Ela foi avisar os apóstolos e ainda retornou novamente. Olha a insistência. Ela ficou insistida, ela queria ver o corpo, ela queria de novo o corpo de Jesus. É esse caminho que Maria quer para nós. Que nós insistimos, que nós ficamos perseverantes na oração, insistimos para que a graça pode acontecer na humanidade. Então Maria Madalena, não estando contente, voltou mais uma vez com os discípulos e ali encontrou os anjos e fez ali essas perguntas: por que choras? E Maria vai perguntar para nós hoje: por que choras? Por que não adere ao movimento sacerdotal mariano? Por que não volta ao meu filho Jesus? Ele está de braços abertos para recebê-los. Aquele que regressa, aquele que volta ao Pai. Aí então Maria Madalena encontra Jesus. Quando ela encontra Jesus na sua glória, que venceu já a morte, ela pronuncia de lá de dentro, de lá da sua alma, a palavra Rabine, mestre. Tu és um mestre em excelência, tu és o verdadeiro mestre, só tu é o mestre. Jesus vai dizer a ela: ainda não me toques. Esse não tocar é às vezes ou a gente não ter um momento de pecado mortal, quando a gente vai comungar o corpo e sangue de Cristo, que muitas das vezes a gente faz é pecar. E a gente pode entrar em pecado mortal. E o próprio Jesus não quer isso. Ao tocar a Eucaristia para comungar, é preciso que você esteja com a sua consciência de que ali está Jesus Cristo verdadeiramente. Se você não crê verdadeiramente no poder do Espírito Santo, você não é digno de comungar. Você pode pecar e pode levar para si grandes consequências. Então, por isso é preciso fazer a reparação, a reconciliação ao tocar no Senhor. Porque ali está Jesus ressuscitado. Assim como ele vai apresentar a Maria Madalena e a seus discípulos. Que possamos então voltar ao Pai. Que possamos voltar ao Senhor, assim como Maria Madalena voltou e insistiu. Assim como Maria, a sua mãe, a nossa mãe, persistiu e insistiu nessa caminhada de graça, de humildade, de estar verdadeiramente no caminho aonde a misericórdia de Deus ela vem ser estendida a toda a humanidade através do nosso agir, no agir de Deus, que a obra de Deus ela realiza também no nosso agir, na nossa oração,
na nossa volta, na nossa busca ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui hoje está momento de grande reflexão para os dias que a gente está vivendo hoje, para a rebelião de uma nova nação, a um desânimo em que às vezes a gente pensa que é o fim. Não é o fim, mas apenas um retorno para que retornamos a Deus, para que regressamos aos braços de Deus, que como um pai está à espera do retorno do filho que partiu, mas que volta, que voltará. Possamos como filho retornar, regressar aos braços do Pai, assim como Nossa Senhora voltou a buscar o seu Filho Jesus, que tinha ficado no templo. Não deixar que as angústias atrapalhem o nosso retorno, mas que a gente retornaremos com confiança, assim como Maria voltou com confiança de encontrar o seu filho, e assim como Maria Madalena, com confiança, ela quis encontrar o corpo de Jesus, e ela encontrou, mas de uma maneira diferente do que ela achava. Ela encontrou Jesus ressuscitado sobre a sua glória, e ela foi anunciar. Assim podemos então fazer tudo isso, depois de encontrar esse Jesus maravilhoso, que nós possamos anunciar essa graça, porque a nossa alma se enche, e quando nós enchemos, a gente derramamos, e que esse derramar esteja no anúncio, no anunciar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. És tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre os vai cantar, olhando os montes, vales e campinas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.